Graças e paz, amados, amém? Vamos fazer uma oração? Sentado mesmo, vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, por tudo quanto já aconteceu até aqui, e sabemos que tudo isso é presidido pelo teu Espírito Santo. Te louvo a Deus por a vida de cada um destes que nessa noite vieram buscar a tua presença, vieram ofertar um culto de louvor, de adoração ao teu santo nome e também entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Continua falando conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu estava vendo aqui o Alessandro ministrando. Alessandro, vê se tem mais vaga lá, que o pessoal vai querer mais vaga. Com todo esse tratamento VIP aí, o pessoal aqui já está, estava levantando pelo do braço já, para ver se aparece mais uma vaguinha aí, dá tudo certo, tá? Queridos, o que difere, não obstante ser um culto de empreendedores, o que difere o bode da ovelha são duas coisas básicas. Primeira coisa é a ruminância, porque a ovelha, ela rumina. Ou seja, depois do dia seguinte, ou à noite, depois de passar o dia se alimentando, ela vai ruminar, quer comer de novo aquilo que engoliu. E o outro é o cheiro, né? A ovelha tem um cheiro mais suave, o bode tem um cheiro muito forte. Por que eu estou falando isso aqui? Sobretudo por conta da primeira questão. E lembrando ontem, eu estou ruminando ainda a mensagem que foi ministrada ontem pelo homem de Deus, o pastor Hamilton. E o pastor Hamilton ministrando ontem, ele me lembra Gênesis 22, capítulo 5, se eu não estou equivocado. Gênesis 22, capítulo 5, vai dizer que Abraão, quando vai sacrificar o Isaac, ele leva uns moços que vai segurando o jumento. É isso, pastor? Então ele vai dizer o seguinte, olha, eu e o moço, dizia Abraão, eu e o Isaac subiremos para adorar. E vocês ficam fazendo o quê? Significa dizer que quem não adora, corre o risco de ficar o quê? Segurando o jumento. Eu tenho certeza que aqui nessa noite ninguém veio aqui para segurar jumento, mas veio para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então abra o teu coração, porque Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Jesus diz os teólogos que existem aproximadamente 40 parábolas de Jesus. E a primeira parábola de Jesus foi a parábola do semeador. A última parábola, diz os teólogos, foi a parábola dos talentos. 1, 2 e 5 talentos. Na parábola do semeador vai dizer o seguinte, que o semeador saiu a semear e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e engoliram aquela semente. O texto vai dizer que uma outra parte da semente caiu entre as pedras. E por ter pouca terra, logo germina e nasce. Mas por não ter raiz profunda, o sol bate, seca e logo morre porque não tinha raízes profundas. Uma terceira parte da semente, o texto sagrado vai dizer que ele cai entre os espinhos. Os espinhos crescem, sufocam a semente também não consegue produzir absolutamente nada. Mas a Bíblia vai dizer ainda que uma quarta parte da semente cai onde? Numa boa terra. E ela produziu a 100, produziu a 60, produziu a 30 e Cristo encerra a sua primeira parábola dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por que eu estou falando isso e vamos falar sobre desafios e oportunidade? Porque naquela primeira parábola de Jesus, o grande desafio de Jesus era preparar corações de homens e mulheres que tivessem sujeitos à palavra de Deus. Então o grande propósito de Jesus era fazer com que corações fossem sensíveis à voz do Espírito, à voz da palavra, de tal modo que pudesse trazer para as suas vidas os valores do reino. 2000 anos depois, a pretensão e o desafio do reino não é outro. É fazer com que os nossos corações sejam sensíveis à voz da palavra de Deus. E falando de negócio, ninguém mais fala de negócio na Bíblia do que o próprio Cristo. E, sobretudo, ninguém faz negócio para filosofar. Todos nós fazemos negócio para ganhar dinheiro, sim ou não? Tem alguém que trabalha só por filosofia? Isso é coisa dos filósofos da Grécia Antiga. Então, todos nós queremos ganhar dinheiro. Mas nós queremos ganhar dinheiro alinhado com os valores do reino. Porque quando eu ganho apenas dinheiro, e é fácil ganhar dinheiro, basta aplicar o ter. O que significa ter? Tempo, energia e recurso. Onde você aplicar tempo, energia e recurso, vai fluir. Só que Deus quer muito mais para nós.
E Jesus vai dizer que o cara que aplicava apenas o ter, tempo, energia e recurso, esse cara constrói, numa outra parábola, ele vai dizer o seguinte: olha, um certo homem enriqueceu, vendo que tinha muita coisa, e diz o seguinte: eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou ampliar a minha estrutura, porque eu tenho muita coisa. E ele vai dizer o seguinte: louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tu tem guardado para quem é. Por quê? Porque ele se preocupou apenas em ganhar dinheiro. Deus quer algo mais extraordinário para nós. Não obstante a necessidade de ganhar dinheiro, e pensa no cara que gosta de ganhar dinheiro, esse que vos fala, com honestidade está tudo certo. Roberval, o dinheiro não é coisa do capeta? Não, não é coisa do capeta. O dinheiro honesto é coisa de Deus. E aí Jesus vai dizer o seguinte: o Salmo primeiro vai dar a receita do que Deus quer para as nossas vidas. Enquanto na parábola Jesus vai dizer, olha, querer só ganhar dinheiro é um perigo, o Salmo vai dizer o que é prosperidade. E ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não senta na roda dos escarnecedores e não se ajunta no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer em quê? Na lei do Senhor, e nela faz o quê? E será semelhante a quê? Será semelhante às árvores plantadas junto a quê? Às margens do ribeiro, que dá o seu fruto quanto? E tudo quanto fizer. Então a prosperidade de Deus está alinhada aos valores do reino, com o esforço que é feito aqui embaixo. E aí eu quero falar um pouquinho sobre os desafios que Deus tem para as nossas vidas, para que prosperemos naquilo que fazemos e ao mesmo tempo sem perder a conexão com o reino de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Muito bem. Vamos lá. Mas antes de entrar no tema, queridos, o que é desafio, hein? Quem acertar ganha um lanche de antemão. Quero falar aqui, sou suspeito. É do Outback? Mas primeiro tem aquele pão australiano, tá? Para poder, se ele faz aquilo com o pessoal, imagina para os clientes. Mas vamos lá. Queridos, desafio é um chamamento para uma peleja. Desafio é um chamamento para uma peleja. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é um desafio. Sou chamado para uma peleja. Segunda coisa, para que servem os desafios? Quem dá mais? Muito bem. Para que servem os desafios? Os desafios servem para definir o nosso futuro. É para isso que servem os desafios. Vamos tirar a prova dos 9? Vamos. Deus fez um desafio para o Noé, sim ou não? Qual era o desafio para o Noé? Construir uma no cenário que não chovia. Quando choveu, aquela arca definiu ou não definiu o futuro da família do Noé? Desafios na direção de Deus servem para definir o nosso futuro. É pouco. Vamos ver o que acontece nos dias do Gideão. Gideão, ele recebe um desafio para lutar contra quem? Contra os midianitas. Quando ele luta e aceita o desafio para lutar com os midianitas, ele se torna um juiz em Israel, um grande líder em Israel. Por quê? Porque os desafios não são para nos destruir. Os desafios são para definir os nossos futuros. É pouco. Vamos no rei Davi. Ele foi convidado para fazer o desafio para enfrentar quem? O grande Golias. O Davi até então não era praticamente nada, gente. Mas aquele desafio o tornou um grande líder, e tudo que envolve o nome de Davi é forte. Qualquer lugar onde você for e tiver o nome de Davi é forte. Por quê? Porque os desafios não foram feitos para nos destruir, mas os desafios foram feitos para definir o futuro e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora tem uma coisa aqui curiosa antes de entrar no texto sagrado. Cada um, onde as pessoas se perdem nos desafios? Cada um tem uma carreira que lhe está, significa dizer que o que Deus tem para você não é a mesma coisa do que Deus tem para quem está do teu lado. E onde as pessoas se perdem? Querem correr a carreira que não é a carreira dele. Eu não posso querer correr a carreira do pastor, eu não posso querer correr a carreira do meu líder, eu não posso querer correr a carreira do Wagner, eu tenho que correr a carreira que está proposta para a minha vida, porque senão eu vou me perder na carreira. Diz o texto sagrado em Hebreus capítulo 12, versículo 1, se eu não estiver equivocado, estou mesmo na vibe do pastor, ele disse esse versículo ontem, mas estava no meu roteiro, tá, pastor? Vai dizer o seguinte: portanto, nós agora que estamos cercados de quê? De uma tão grande nuvem de testemunho. Ou seja, o escritor, o Hebreus, está dizendo o seguinte: olha, nós estamos inseridos no contexto social. E agora? Deixamos de lado todo o embaraço, ou seja, arruma a vida. Segundo, abandono o pecado que tão de perto nos rodeia. E terceiro,
corramos com paciência, e depois eu quero que alguém me explique o que é correr com paciência. Eu não sei o que é, mas está no texto. Corramos com paciência a carreira que nos está. Então cada um tem uma carreira que está proposta. O que Deus tem para a minha vida é para a minha vida. O que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. O que Deus tem para o teu irmão é para o teu irmão. Agora uma coisa eu sei. Deus tem coisas extraordinárias para a minha vida. Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. E nessa noite vamos entender o que é que Deus tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Podemos ler o texto sagrado agora? Então vamos lá ler o texto sagrado. Livro de Juízes, capítulo 1. Por gentileza. Vou controlar aqui o tempo, tá, Jean? Sou obediente aqui. Louva a Deus pela vida do Jean. Pensa num moço corajoso. Me chama para você, vai pregar, tem que ter muita coragem. Mas amém. Deus abençoe o Jean. Queridos, Juízes, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, a gente vai degustar aqui e ver o que Deus tem para nossas vidas, tá bom? Juízes, que puder colocar aí na tela, minha amiga Carla, encontrou aí. E eu vou ler por aqui, tá? Vou estar lendo aqui com os irmãos. Não, é a partir do versículo de número 12. Amém. É isso aí. E diz assim: E disse Caleb: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. 13. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, indo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela desce do jumento, e Caleb lhe disse: Que é que tens? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Queridos, vamos entender um pouquinho aqui nesse texto. Todo mundo conhece a história de Caleb, sim ou não? O texto sagrado vai dizer que tinha 2 moços ousados na saída do Egito, rumo à terra de Canaã, que acompanhavam Moisés e que não murmuraram no deserto. No texto que nós lemos, nós vamos encontrar 3 pessoas, 3 desafios, 3 oportunidades e 3 chamadas diferentes. Nós vamos encontrar primeiro o Caleb experiente, e é interessante andar com Deus, que o texto sagrado vai dizer que, não obstante o externo se corromper, contudo o interno perto de Deus se renova dia após dia. Por isso que é muito comum nós encontrarmos pessoas mais experientes, mas contudo com muita fé. Por quê? Porque o nosso interior, perto de Deus, ele é renovado dia após dia. O texto sagrado vai dizer que Caleb, quando sai do Egito rumo à terra prometida, ele tinha 45 anos. Quando chegamos aqui nesse texto, o Caleb tem 85 anos. E num determinado momento ele vai dizer o seguinte: olha, já faz 40 anos que eu estou nessa caminhada, mas a impressão que eu tenho é que o meu vigor hoje é o mesmo vigor de 40 anos atrás. Significa dizer que no curso da caminhada, queridos, Deus vai renovando a minha força, Deus vai renovando a tua força, Deus vai renovando o meu vigor, Deus vai renovando o teu vigor. E esse Caleb tinha um desafio, que era visitar a terra prometida, visitar a terra de Canaã. E a Bíblia vai dizer que, o texto vai dizer que o Moisés pega 12 líderes, não era qualquer um, presta atenção, era 12 líderes. E manda o seguinte: vão até a terra, que vocês haverão de herdá-la, e percebam a natureza da terra, se a terra é boa, se não é terra boa, se a terra é farta, se não é terra farta. E Caleb é içado da tribo de Judá, juntamente com os outros 11 para ir lá. Quando chega na terra, eles veem a terra que é extraordinária. Mas vai dizer o seguinte: eles percebem que na terra tinha os gigantes, que na terra tinha os filhos de Anak. Os filhos de Anak é conhecido como terra de gigante. Que na terra tinha os heteus, tinha os heveus, tinha os jebuseus, tinha os cananeus. Cananeu significa comerciante. Tinha toda essa turma. E vai dizer o seguinte: olha, a terra é boa, dá para a gente conquistar a terra. Só que do lado dele, Josué pensava da mesma forma, tinha mais 10. Que olhava aquela terra, mas olhava a terra com medo, com descrédito, com desânimo. Ou seja, estavam diante do desafio, estavam amolecendo. E qual era o desafio do Caleb? O primeiro desafio:
fazer uma confissão positiva diante de um cenário negativo. Parece que é nos dias de hoje. Nós temos o tempo todo o esforço pela fé de fazermos uma confissão positiva pela fé diante de um monte de gente desanimado. Então você que veio aqui hoje, saiba que você é privilegiado, porque você está sendo alimentado pelo texto sagrado, e o texto sagrado está nos convidando, olha, diante de um cenário de confissão negativa, você tem o dever de, pela fé, fazer uma confissão positiva. E o texto vai dizer que quando aquela turma retorna para o Moisés, desanimando o Moisés, o Josué e Caleb vai dizer o seguinte: epa, de fato tem adversidade, de fato tem os filhos de Anak, de fato tem o gigante, só que tem um detalhe: Deus é conosco e vai nos dar a terra. Meus irmãos, na era que nós vivemos, também vivemos terra com gigantes, temos que enfrentar dificuldades, temos que enfrentar adversidade, só que eu tenho uma notícia boa para você: Deus é com a tua vida, Deus é com os teus negócios, Deus é com os teus propósitos. Deus não vai frustrar nem a minha e nem a tua expectativa. Por quê? Ele te chama para o desafio e Ele também quer te honrar, te dar a oportunidade de, através do desafio, você definir o seu futuro. Vamos ver se é verdade? O Caleb aceita o desafio e daquela turminha de homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, somente Josué e Caleb conseguem adentrar na terra prometida. Você sabe por quê? O texto sagrado vai dizer que nesses dois personagens houve um sentimento diferente. E eu quero dizer para você que nós não vamos vencer apenas porque a gente quer. Nós vamos vencer porque a boa mão do Senhor está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre os nossos negócios, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos objetivos. Ô Breval, e se fizer uma mandiga contra mim, o que eu faço? Ah, você quer saber o que eu faço? A Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que o rei de Balaque, nessa caminhada, chama Balaão para amaldiçoar o povo. E aí quem já viu o jumento a falar? Só se for no filme do Shrek, tem um jumentinho que fala, né? Mas não era o filme do Shrek. Naquela época não tinha ainda a Pixar, nem sei que o Shrek é da Pixar. Mas enfim, o texto sagrado vai dizer, queridos, que quando o Balaão é chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, ele vai dizer o seguinte: vai dar ruim. Mas por que vai dar ruim? Não tem como amaldiçoar a quem Deus já abençoou. A tua vida está debaixo da bênção de Deus, meu irmão. Os teus projetos estão debaixo da bênção de Deus. Contra Jacó não adianta encantamento, porque Deus já nos abençoou. Então o desafio do Caleb: fazer uma confissão positiva diante de um cenário negativo. Agora vamos entrar para os próximos. Caleb significa lealdade. E por conta da sua lealdade, ele toma posse da terra prometida. Anda com o Senhor teu Deus. Apresenta os teus negócios ao Senhor teu Deus. Porque Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida, para os teus negócios, ainda nesse ano, pelo poder que há do nome de Jesus. Eu não gosto muito de falar de mim, que parece um pouco vaidade. Nesse ano, eu achei, os anos são diferentes, tá, família? As coisas são diferentes. Esquece que todos os dias vão ser iguais. Cada dia tem um cenário diferente. E isso está escrito onde? Salomão ensinava. Salomão vai dizer o seguinte: olha, no dia da adversidade, goza do bem. No dia da adversidade, considera. Entenda, porque Deus fez um em oposto ao outro, para que o homem não saiba o que vai acontecer amanhã. Ok? Esse ano estava bem diferente, pastores. A situação não estava, as metas estavam batendo. E eu falei: puxa, mas realmente está... não está como estava o ano passado. E é interessante que Deus nos surpreende. E quando nós aprendemos uma vez no modelo de Canvas, modelo de negócios, no modelo de negócio Canvas, tem um negócio chamado no canto direito, no alto à esquerda, está falando de parceiro estratégico. E eu me filio à tese de que nós devemos construir pontes e não muros. E eu tenho alguns parceiros estratégicos profissionalmente. Verdade é que aconteceu um cenário no ambiente laboral e eu sempre preguei a paz, tá? Onde tiver, eu estou sempre conciliando. Calma, 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 calma. Tanto é que lá em São Paulo eu participo de uma comissão de conciliação prévia. Para que brigar? Vamos fazer, vamos conciliar. E aí um parceiro me ligou lá do Rio Grande do Sul, lá mais precisamente de Porto Alegre, e disse o seguinte: ô Berval, tá tudo bem? Tá. Vamos ter que fazer um ajuste no VP aqui. O que é VP? Vice-presidente de uma grande empresa. Só que a gente, como ele tem um famoso LTI, quem conhece o que é LTI? Long Time Incentive, ou incentivo de longo prazo. O cara vai receber uma baita de uma grana.
e a gente precisa conciliar da natureza indenizatória para poder não ter o problema tributário, porque tem natureza indenizatória. Aí eu falei, deve ser uma coisa pequena. Resumindo, igreja, o que veio de honorários era metade do que eu tinha ganhado o ano todo, pastor. Você sabe por quê? É a bênção de Deus que nos surpreende. E eu falei, isso é o dedo de Deus. Porque eu estava tranquilo, orando, pensando, mas pensando com Deus e com o coração grato. Com o coração grato. Por quê? Porque um ano é diferente do outro. E você, quando bombar o negócio, glória a Deus. E quando não bombar, glória a Deus. Por quê? Porque o Deus está na nossa vida. O que o Jó dizia? Ainda que ele me mate, eu vou continuar esperando nele, porque ele está na minha biografia, ele está nos meus dias. Então, primeira coisa, queridos, Caleb enfrenta um desafio de fazer uma confissão positiva diante de um cenário negativo. Segundo personagem nesse texto é Otiniel. Otiniel significa dizer força de Deus ou leão de Deus. E o Caleb vai dizer o seguinte, olha, quem conquistar Kiriat-Zefé, Kiriat-Zefé significa também cidade de Zefé, quem conquistar Kiriat-Zefé, eu dou a minha filha, Áquisa, como esposa. Ninguém queria enfrentar. Por quê? Porque tinha vários lutadores em Kiriat-Zefé. Kiriat-Zefé também significa cidade do saber. Kiriat-Zefé também significa cidade do livro. Só que Otiniel significa força ou leão de Deus. E a Bíblia vai dizer que Otiniel desafia-se os inimigos ou os moradores de Kiriat-Zefé. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele sai, faz a peleja com a força de Deus, o leão de Deus domina Kiriat-Zefé e volta vitorioso e casa com a filha do rapaz. O que quer dizer isso? Vamos entender aqui, trazendo para o ponto de vista espiritual. Otiniel significa a força de Deus ou leão de Deus. Kiriat-Zefé significa a inteligência humana ou cidade dos livros. O que a Bíblia está dizendo é que a força de Deus ou leão de Deus vai ser sempre mais forte do que a força dos homens e a capacidade dos homens. Paulo vai dizer o seguinte, olha irmãos, e eu quando fui ter convosco, não fui com sabedoria humanas, ou vos pregando filosofias, mas eu vos preguei a palavra, para que a vossa fé não se apoiasse em filosofia de homens, mas que a vossa fé se apoiasse no poder de Deus. Então, querido, quando estiver em conflito a sabedoria dos homens e a força de Deus, saiba de uma coisa, a força de Deus sempre vai prevalecer contra a sabedoria dos homens. Kiriat-Zefé foi dominada por Otiniel, pela força de Deus. E o que eu quero dizer para você? É porque com a força de Deus, você vai sempre prevalecer os desafios que estiver diante da tua vida para te assustar. Com a força de Deus, você vai ser capaz de superar as adversidades da vida, nos teus negócios, nos teus projetos, nos teus objetivos. Roberval, quando que o pequeno vence o grande? Simples. Todas as vezes que Deus estiver do lado do pequeno, o pequeno sempre vai vencer o grande. Sou fraco e necessitado, dizia o salmista. Mas o quê? Mas o Senhor tem cuidado de mim. Então Deus tem cuidado dos seus filhos diante nesse período de adversidade, diante nesse período de desafio. Eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei quais são as suas lutas, mas uma coisa eu sei, esse desafio não vai te destruir, vai definir o teu futuro e você vai celebrar um cântico de vitória em nome de Jesus. Mas o terceiro ponto, que é onde eu queria chegar com mais brevidade, remindo o tempo, é exatamente sobre o posicionamento da Áquisa. Áquisa significa adornada. E a Áquisa também tinha um desafio. Por quê? Porque a Áquisa, ela casa com o Otiniel. Otiniel, para quem estuda, vem para a escola bíblica, sabe que é o primeiro juiz de Israel. Ela casa com Otiniel e recebe um campo, mas já dentro da terra prometida. Preste bem atenção. Ela recebe um campo dentro da terra prometida, só que ela percebe que não tinha água. Ô, gente, como diz na minha terra, se estava dentro da terra prometida, não estava tudo certo? Não, queridos. Na caminhada cristã, o fato de dizer que pelo fato de você estar na igreja, pelo fato de você já ser do reino, não quer dizer que não tenha coisas que não possam ser melhoradas. O fato de estarmos na igreja, na caminhada, não significa dizer que não tem áreas que precisam ser trabalhadas na nossa vida.
O fato de você estar na igreja não significa dizer que não tem áreas no seu trabalho que não precisa ser melhorado, que nas finanças, ou no casamento, ou numa outra área da vida. Que está na terra prometida, poderia estar tudo certo, mas ela percebe uma coisa, tem alguma coisa errada, e aí ela toma uma decisão. O texto vai dizer o seguinte, ela desce do jumento, primeira coisa que ela faz, ela desce do jumento, vai até o pai dela e diz o seguinte, olha, você me deu fontes, me deu terras, só que a terra está faltando água. Não tem água, como é que a coisa vai fluir aqui se não tem água? Então, o primeiro passo que ela faz, a Axa desce do jumento. O que é descer do jumento na Bíblia? É sinônimo de humildade. Ela para, desce e se direciona para quem pode fazer alguma coisa. Às vezes, falta humildade nos corações para entender que a gente não consegue tudo sozinho. O único que poderia fazer tudo sozinho foi Jesus, mas ainda assim não fez tudo sozinho. Ele chamou uma equipe para caminhar com ele. Então, o primeiro passo no caminho ao recebimento das águas necessárias à vida dela, ela desce do jumento, é a humildade. A Bíblia vai dizer que lá em 2 Reis, salvo engano, capítulo 5, tinha um homem que estava no cavalo, mas estava enfermo. Ele é o chefe do exército da Síria, mas estava enfermo. E ele chega em Israel, procura o profeta e achava que o profeta ia tocar nele em cima do cavalo. O profeta falou, não, pode descer do cavalo, meu amigo. E vai mergulhar lá no Rio Jordão. O orgulho dele toma o coração dele, que é isso. Herbana e Farpaz, rios da Síria, são muito melhores do que esse Rio Jordão. Vou voltar. Aí um dos seus moços, olha, se ele te falasse uma outra coisa, você não faria? Desce do cavalo, vai mergulhar lá no rio lá, vamos ver o que acontece, tu já veio até aqui, vê lá o que acontece. O texto sagrado vai dizer que ele desce do cavalo, humildade. E aí ele vai no rio, no primeiro mergulho não dá certo, no segundo mergulho, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo ele sai curado. Você sabe por quê? O texto vai dizer que a humildade é o passo que precede a honra. Muitas vezes falta a arrogância dos homens. Olha, quem viu o Ike Batista, eu já falei disso uma vez, o Ike Batista, extremamente com todo o respeito, está filmando, mas ele sabe que é verdade, não tem nenhum problema, eu faço minha defesa. Se ele vier me processar, o Ike Batista é muito arrogante. Ele dizia o seguinte, está no YouTube, na Globo, olha lá. Quando ele se tornou com o Grupo X, o cara mais rico do Brasil, que só tinha papel, porque ele não conseguia encontrar os minérios, só tinha papel. Então vamos lá, ele se bate no peito dizendo o seguinte, sou o cara mais rico do Brasil. Aí a jornalista, nunca esqueço, 2014, em quanto tempo você se tornará o mais rico do mundo? Uns 3, 4 anos eu seria o mais rico do mundo. O Grupo X, dali para baixo, foi definindo, não que a gente se alega com isso. A soberba do homem é o passo também que procede à queda. E nosso modelo é Cristo, empreendedores, nosso modelo é Cristo. Pode ter um monte de gente bacana, o modelo é Cristo. Filipenses 2, se eu não estou equivocado, 5 vai dizer o seguinte, de sorte, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomou forma de servo, tomou forma de homem, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Breval não tem nenhuma glória nisso, calma, o versículo continua. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e colocou acima de tudo, de modo que todo joelho no céu, na terra, e debaixo da terra, se prostre ao nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. O nosso modelo é Cristo, meus irmãos. Se nós nos pautarmos por Cristo, vai dar certo. Se nós nos portarmos por Cristo, vai aparecer água. Se nós caminharmos com Cristo, vai aparecer pão. Se nós caminharmos com Cristo, vai ter luz. Se nós caminharmos com Cristo, as portas vão se abrir. Se nós caminharmos com Cristo, as coisas vão fluir. Por quê? Porque Jesus, nós somos os exemplos que a Bíblia vai falar. Mas Cristo é o modelo. Jesus é o meu e o teu modelo. E olhando para Ele, a gente acerta e a gente caminha bem. Então a primeira coisa que ela fez é a humildade. Ela teve a humildade de reconhecer e ir em alguém que poderia resolver o problema. Nessa noite, você veio no lugar certo. Você veio a alguém que
pode resolver o problema. Pastor pode ser que não resolva. Os líderes pode ser que não resolva. Mas o nosso Deus, Ele tem o poder de resolver problemas, de dar diretrizes, de dar estratégias. E o texto sagrado vai dizer que olharam para Ele e não foram confundidos. Olharam para Ele e foram iluminados. Continuando, primeiro passo da mocinha. Ela desce do cavalo, do jumento e vai falar com seu papai. Segunda coisa, pede para a pessoa certa. A Bíblia vai dizer que pedis e não recebeis, porque acontece o quê? Pedir mal. Mas Jesus vai dizer o seguinte, olha, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscais e acharei. Porque no reino quem pede, recebe. E quem busca, encontra. E quem bate, se abre. Então, no reino dos céus, você que é empreendedor, empreendedora, quando a estratégia da consultoria não está dando certo, quando aquele consultor, aquela estratégia de mentoria não der certo, busque em Deus. Deus tem orientação para os seus filhos. Deus tem orientação para o seu povo. Deus tem orientação para a sua igreja. Deus tem orientação para os seus negócios. E detalhe, as coisas de Deus nem sempre a matemática fecha, porque tem coisas que vêm com o dedo de Deus. Me lembro muito tempo atrás, ano passado, o pastor Thomas Jefferson pregou aqui. Quem se lembra que ele pregou sobre os 5 dedos de Deus? Os 5 dedos de Deus está tudo certo. Na minha vida e na sua vida é o 6º dedo de Deus. Deixa Deus colocar os dedos, as mãos na nossa vida, nos nossos negócios, e eles serão bem-sucedidos. Continuando a caminhada, querido. Primeira coisa, desce do jumento. Segunda coisa, pede para a pessoa certa. E terceira coisa, ela recebe fontes superiores e fontes inferiores. Você sabe por que a gente se perde muitas vezes? Tem muita gente se preocupar só com as fontes inferiores, pastor. Só com as coisas daqui. É pouco. Deus quer nos dar as fontes superiores também. Deus quer nos dar o caminho da comunhão. Deus quer nos dar o caminho da intimidade. Deus quer nos guiar pelo caminho do discernimento. Deus quer nos guiar pelo caminho da revelação. E aí o texto sagrado vai dizer, a moça ela pede água, pede fontes, e ele dá água das fontes superiores e das fontes inferiores. Por que você veio aqui nessa noite? Para os teus negócios. Deus tem tanta instrução da terra, como também tem direcionamento do céu. Deus tem tanta instrução que a escola que você senta, e é muito importante ir para a escola, aprender, desenvolver as mentorias, é extremamente importante. Só que tem coisa que vai vindo alto, do direcionamento, do discernimento, e as pessoas olham como que aconteceu ao dedo de Deus, é a mão de Deus. E nessa noite Deus tem águas superiores e águas inferiores, fontes superiores e fontes inferiores para a minha vida, para os teus negócios, para os teus propósitos, para os teus objetivos. E eu pergunto nessa noite, que área da nossa vida está faltando água? Onde poderia ficar melhor? Que área do seu negócio está faltando água? Porque de repente você fala, pô, eu sou de Deus. Eu estou na terra. A menina, eles estavam na terra prometida já. Eles estavam dentro da terra, mas estava faltando água. Aquela água não era suficiente para resolver o problema. Você de repente se já está aqui no reino, mas está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa é que Deus quer regar nessa noite, na tua vida, no teu coração, nos teus propósitos, nos teus negócios, porque Deus tem algo além para a minha vida e para a tua vida. E eu quero aqui caminhar para algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você. Primeira coisa, quando que nasce o sucesso? Quando você resolve enfrentar os desafios. O sucesso não nasce no momento do glamour. O Breval é aquele momento do glamour. O glamour é apenas o reconhecimento. Onde está um monte de gente. Glamour, multidão. Sucesso é solitário. É você que entra ali no teu quarto. Você no momento da sua dor. Você no momento da sua adversidade. Que você resolve enfrentar os desafios. É exatamente ali que nasce o sucesso de Deus na tua vida, nos teus negócios e nos teus projetos. Segunda coisa, que eu quero perguntar para você. Que tipo de água está faltando na sua vida? Águas superiores ou águas inferiores? É a conta que não está fechando? É a contratação aqui que está com dificuldade de contratar? É a sociedade que está à beira do racha? Não há entendimento, não há discernimento, não há fluxo de caixa, não tem dinheiro, a coisa não está fluindo. Que área precisa do toque de Deus? Que área precisa ser regada? Porque nessa noite você veio aqui não por acaso, porque Deus tem o propósito de regar
as áreas da tua vida que precisam ser regadas. Deus tem um propósito nessa noite de regar aquilo que precisa ser regado, ser tratado e que você parece que não tem solução. Mas não pense dessa forma, porque Deus tem solução para a minha vida, para a tua vida, para os teus negócios e para os meus negócios. Outra coisa, que área da sua vida, qual o seu pedido, melhor dizendo, qual o seu pedido, o que você gostaria que Deus fizesse nessa noite pelo teu negócio? Porque se tem um pedido dessa noite da parte de Deus, eu queria que você se colocasse de pé, se levantasse aí, identificasse uma área que não está legal, identificasse uma área que não está bem, que não está fluindo bem, porque Deus trouxe a sua palavra nessa noite exatamente para regar onde está árido, onde está faltando ser regado. Jesus, nos seus dias, ele tinha água tanto para samaritano, como também para judeu. Para samaritano ele vai dizer o seguinte: olha, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Para os judeus ele vai dizer o seguinte: aquele que beber, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão no interior. Céu, terra e inferno. No céu tem água. Lá em Apocalipse 22 vai falar que o céu tem água. Terra, na terra tem água. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia o quê? Sobre a face das águas. O inferno não tem nada disso, não tem água. Mas você não está, você está na mão de Deus. Deus tem água para a minha vida, Deus tem água para a tua vida e para os teus negócios, para regar, para produzir de forma abundante, em nome do Senhor Jesus. Então, se você tem uma área árida, se tem uma área que precisa ser tocada por Deus, esse é o momento do milagre de Deus acontecer na tua vida, nos teus negócios, nos teus propósitos. E eu gostaria de pedir o nosso querido pastor Hamilton que fizesse essa oração aqui, pastor. Viesse orar pela vida dos irmãos, pela vida dos empreendedores, das empreendedoras, que quer um milagre na sua vida. Que está árido, olha, essa área está boa, essa área, mas isso aqui está muito difícil. E essa área difícil que Deus vai tratar na sua vida nessa noite, nesse lugar. Eu gostaria que o nosso querido pastor continuasse aqui e fizesse esse apelo, pastor. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra, hein? Então vamos seguir essa orientação que Deus já colocou no coração do Ruberval. Há necessidades na sua vida? Tem vivido desertos? Então sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar, porque cremos em Deus de milagres, cremos que Deus realiza milagres. Venha com humildade, crendo que o Senhor vai fazer. Deixa todos chegarem aqui. Dá um passinho aqui mais para frente, aí todo mundo chega aqui. O altar é algo impressionante, porque no altar a gente se coloca nas mãos de Deus, não é verdade? Não faz diferença você orar lá ou aqui, mas o fato de você se dispor a vir para o altar, é você fala assim, é como a filha de Caleb desceu do jumento. Você sai do seu lugar e vem para frente. Roberval, eu estava pensando quando você estava falando, o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: há aqueles, interessante isso, que tem a humildade de descer do pedestral que às vezes a gente leva na nossa vida e confiar que Deus vai fazer um milagre. Deus vai te dar duas bênçãos hoje. Ele vai te dar as águas inferiores, vai te dar as águas superiores. Porque a filha de Caleb só pediu, pai, dá-me água. E o pai falou assim, porque você pediu, eu vou te dar águas inferiores e águas superiores. E o Senhor hoje vai trazer águas inferiores e superiores para a sua vida, como já foi explanado hoje poderosamente na palavra de Deus. Você confia nisso? Então põe a mão no seu coração. Você sabe a luta, você sabe a dor, você sabe o que é que você precisa. Está na hora de você pedir como aquela moça pediu ao seu pai. Pede agora para o seu Pai Celestial, qual é a necessidade? Qual é a fonte que você precisa?
É recursos, é porta aberta, é cliente, é saúde, é uma estratégia nova. Senhor, o Senhor tem visto, Senhor, aqui as necessidades. E, ó Deus, aqui estamos nos colocando com humildade na Tua presença, porque entendemos que quem faz é somente o Senhor. Ó Deus, quando entendemos que o Senhor é quem abre portas, que o Senhor é quem traz negócios, que quando é o Senhor que traz, Senhor, estratégias, sabedoria. Ah, Deus, o Senhor traz tudo isso e mais. O Senhor traz riquezas, bênção, prosperidade. Porque o Senhor está pronto para nos dar águas inferiores e águas superiores. Pai, nesta noite, que teus filhos recebam do teu trono, Deus, águas inferiores, águas superiores, prosperidades na terra, mas bênçãos celestiais, portas abertas, crescimento espiritual, ó Deus, para vermos este mundo com olhos espirituais, sabedor que o Senhor está pronto a abrir portas, o Senhor está pronto para nos levar à terra prometida, a vencermos as batalhas, a vencermos as guerras, sabedor de que o Senhor vai à nossa frente e o Senhor tem propósitos de bênção, de vitória. Então nessa noite eu profetizo para teus filhos a vitória do Senhor, a prosperidade do Senhor, ó Deus, novos começos, novos desafios, novos clientes, novas bênçãos chegando, Senhor, de uma forma grande, poderosa, porque o Senhor pode fazer, o Senhor é dono de todas as coisas, e o Senhor, ó Deus, tem projetos de bênção para os teus filhos. Assim, ó Deus, colocamos nossas vidas, colocamos nossas esperanças no Senhor Jesus, e entregamos, Senhor, porque confiamos que o Senhor está pronto a abençoar, Pai. A Ti te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, pelo que o Senhor já fez fazer na sua vida, em nome de Jesus.